E chega mais uma informação, nós estamos hoje direto com o assunto do Rio Grande do Sul, porque os fatos estão sucedendo e as informações vão chegando. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou hoje pela manhã, atenção, informação de caráter público importante. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficará fechado por tempo indeterminado, com todas as operações suspensas, o que, claro, agrava ainda mais a situação de isolamento do Rio Grande do Sul, sobretudo na sua movimentação econômica, nas viagens, no relacionamento, nas interações econômicas. O local está totalmente alagado em áreas de espera, nas áreas de circulação de passageiros e até na área de pouso dos aviões. A Fraport, administradora do aeroporto, divulgou uma nota em que coloca o dia 30 de maio como data final da suspensão das operações. É o que a gente espera, porque a situação toda é uma situação de imprevisibilidade. O Rio Grande do Sul continua enfrentando fortes temporais que começaram desde a semana passada. Já deixaram 83 mortos. Além disso, tragicamente, são 150 mil pessoas desalojadas de seus lares e 870 mil atingidas de algum modo em 364 cidades. Nós continuamos debatendo essa questão. João Belutti, mais do que nunca, nós precisamos da solidariedade também do poder público. Os parlamentares precisam agora se unir e encaminhar a verba que colocaram no orçamento já combalido da União, no orçamento que não vai atingir a meta do déficit zero, no orçamento gastão. Já estão colocando emendas parlamentares que colaborem, pelo menos, já que o governo continua gastando, que eles consigam pegar essa verba e encaminhar para o Rio Grande do Sul, João Belutti. Perfeita colocação, Capês, e a gente vê como foi colocado aqui por todos os debatedores, a morosidade, a lentidão, está muito discurso e pouca prática. A gente não viu até agora, falou, ó, estamos suspendendo todos os tributos incidentes, IPTU, ICMS, está tudo suspenso, isso a gente não viu. E o que o povo precisa agora, vai precisar é o Pix na conta. Pega o Pix e todo mundo transfere o dinheiro na conta, não é empréstimo. O empréstimo é só uma corda para terminar de se enforcar. Como você colocou, tá muito discurso, né? Muito vai fazer aquilo. Cadê o gesto prático? O Congresso tem que se reunir em urgência. Tem o hábito de se reunir terça, quarta e quinta. Manda a ordem para se reunir ainda que virtual. Todos se reunirem, cada um da sua contrapartida, suspende fundo partidário, suspende fundo eleitoral. É provavelmente a maior tragédia em termos de enchente da história do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. E a gente vê a constância, né? Cada hora é um local. E do Rio Grande do Sul, pela segunda vez, já teve em setembro, os prefeitos aqui denunciaram, falaram, ó, as verbas ainda não chegaram, porque passa por esse trâmite burocrático, é para suspender todos esses trâmites burocráticos. É óbvio que vai ter um ou outro desvio, mas isso vai ser apurado posteriormente, não tem como ser apurado antes e durante, que se apure depois e cada um responda no limite da lei. Agora, é para o dinheiro chegar imediatamente, as pessoas precisam do dinheiro. Quem está salvando, de fato, é a iniciativa privada. A se aplaudir todos esses empresários, pessoas comuns, pequenos comerciantes, estão indo lá dar a sua força de trabalho, muitos com barcos, jet ski. A gente sabe que teve até alguns acidentes, as pessoas não têm essa habilidade, não têm esse preparo para salvar, teve alguns acidentes, mas faz parte também, o momento, como dito, é de guerra, situação de calamidade pública, então que se faça, no mínimo, imediatamente, a suspensão dos impostos, dinheiro na conta dessas pessoas. Não tem como falar, vai lá na caixa, preenche um cadastro. Não, é coloca o Pix e manda na conta diretamente, depois se averigue. E parlamentares, Rodrigo Pacheco, deem o exemplo, falem algo concreto que é para ser feito, transfira o dinheiro, seja imediato. Está muito discurso e pouca prática, as pessoas morrendo e essas desaparecidas, infelizmente, a tendência é que estejam em óbito, cabeça. Desde Siocari, você sabe que o brasileiro tem muita imaginação, né? Então, nós criamos as emendas parlamentares. Então, o deputado pega um dinheirinho que está do orçamento e manda lá para a sua base eleitoral. Aí ele criou a emenda de comissão. Porque aí ele pega esse dinheiro, é a comissão que mandou. Só que a comissão ela vai dividir entre os deputados que integram a comissão. Então, ninguém sabe quem mandou. É a comissão que está mandando. Ninguém sabe qual é o parlamentar. E aí tem a emenda PIX. Olha que criatividade. A emenda PIX, na emenda PIX, o parlamentar faz um
Pix para a prefeitura. Então ele manda o dinheiro para lá, mas você não sabe para que obra que ele mandou, para que é. Ele botou lá, aumentou os cofres da prefeitura, aí a prefeitura pode gastar geral e aí não fica sabendo que aquele dinheiro que ele mandou não foi esse dinheiro que foi para aquela empresa dele, que é proprietário, que ele é sócio. O dinheiro vai para a prefeitura gasta como quer. Muito bem. Essa, sem dúvida alguma, é uma medida que dificulta a transparência e a fiscalização. Mas, para esse momento, a emenda PIX serviria para enviar o dinheiro para os cofres das prefeituras e elas poderem ali fazer frente às necessidades. O prefeito está olhando ali o que precisa. Então, nesse momento, até seria importante. Sabe quanto que o Congresso tem de emenda PIX? 8 bilhões de reais. Então, nós estamos falando, é hora de não ter muito discurso, muita fala bonita, não é? Já vimos aí a questão dos Yanomamis, que aumentaram o número de mortes dos Yanomamis, aumentaram as queimadas da Amazônia. Não dá para ficar só em narrativa. Agora é hora de ação concreta, Deise Ciocari, você que o coração está entristecido pelo seu Rio Grande do Sul. Capês, tu deu 2 exemplos aqui que até acendem o alerta vermelho, né? A questão dos índios e aquelas chuvas no litoral norte de São Paulo, se eu não me engano foi no início do ano passado, que o governo enviou somente 200 milhões de reais. Eu não sei se esse número foi atualizado, mas a última notícia que eu tinha lido era que o governo tinha enviado 200 milhões de reais. O Pacheco agora, com todo o respeito que eu tenho a ele, né, mas ele fez um discurso ali anunciando novas medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu não vi medida nenhuma. Eu só vi um discurso. Nenhuma medida? E a notícia da criação de uma comissão. Assim, suspendam a dívida do Rio Grande do Sul. Tem um dado que me preocupa, que no ano passado o Congresso Nacional derrubou 91 vetos do presidente da República, do Palácio do Planalto. Foram 91 vetos, a maioria deles relacionado ao marco temporal, mas mesmo assim é um número muito grande. Eu fico me perguntando aqui, por que assim, o Rio Grande do Sul está uma semana nesse caos, por que não anunciaram a suspensão da dívida? Por que o Congresso não se manifesta e diz, olha, os 5,6 bi a gente vai pedir que vá para o Rio Grande do Sul, os 8 bi que estão sobrando aqui vai para o Rio Grande do Sul. Mas não, esse é o meu medo, sabe? É discurso, a gente vai acabar na mesma coisa que aconteceu com os índios e com o litoral norte de São Paulo. Daqui a 2 anos o Estado ainda vai estar desse jeito. O aeroporto está fechado, as pessoas não conseguem entrar e sair das suas cidades, está uma crise de abastecimento. O que mais é preciso para que o Congresso tenha um pouquinho de humanidade, diga, não, olha só, 5,6 bi aqui do veto, vai, sabe, manda para eles. Essas coisas assim, eu acho que nem 20 anos de política que eu tenho eu consigo entender. Honestamente, para mim, isso não tem explicação. Não tem explicação o Congresso ainda não ter anunciado esses 5,6 bi e o governo não ter suspendido a dívida do Rio Grande do Sul. Dias Peixoto, as imagens que estamos vendo são impressionantes. O Estado literalmente está debaixo de água. As pessoas perdendo as suas cabeças de gado, as suas residências, o seu comércio. O que dizer nesse momento a estas pessoas que estão perdendo tudo? Perderam o seu comércio, seu fundo de comércio, seu consultório. Pessoas que são diaristas, que precisam se deslocar até a residência para fazer a faxina, para receber o seu dia e não estão podendo trabalhar. O Rio Grande do Sul vive uma nova Covid-19. Lamentavelmente, com o agravante das pessoas sequer poderem ficar nas suas casas. Nem lá podem ficar, porque as casas não existem mais, Jess. Exatamente. Uma situação dessa nos assusta bastante. Essas pessoas estão provavelmente sem esperança ao ver essa desação, esse desordenamento do governo federal, das forças que deveriam, de fato, cuidar. Afinal de contas, o imposto vem do pagador de impostos. Ele não nasce em árvore, não é um favor. A sociedade civil, grandes empresários, muita gente está se organizando para ajudar. Mas não deveria ser só essas pessoas se organizarem. E até deixo para você, Capês, uma piadinha. O que o presidente do Congresso, presidente do Senado tem em comum com o comediante? Nada. Porque o Whindersson Nunes já conseguiu arrecadar para o Rio Grande do Sul e entregar 3 milhões. O Pacheco até agora só entregou discurso. Vamos fazer comissão, vamos estudar, vamos não sei o que lá. Cadê a ação? Nós temos uma situação de emergência. As pessoas estão morrendo afogadas. Esse país é uma piada. Nós precisamos lidar com isso e ajudar essas pessoas. Parem os trabalhos no Congresso Nacional, debatam sobre isso. Não é veto do Lula, não é o Haddad quer isso, o Haddad quer aquilo. Não, a gente precisa focar esforços, como qualquer nação séria faria com essas vítimas. O governo tem um dever, ele não é um favor.
Eles trabalham para ajudar a população. Esse é o trabalho deles. Não deveria ser da coletiva, imprensa, vai lá, põe uma gravatinha, põe um coletinho e aí tá resolvido. Isso é um absurdo. Tem famílias que perderam tudo, inclusive as pessoas que elas mais amam. Vocês provavelmente escutaram um áudio de um rapaz que estava levando 3 crianças num barco e falou, uma delas pediu para pegar uma bonequinha e era um corpo de um bebê. Este é o ponto que nós estamos. E se a gente não agir, se a gente não cobrar, se a gente não chamar e clamar por ajuda e por ação, daqui 6 meses vai ser igual a tragédia passada. O dinheiro não veio, acontece mais uma vez, os sistemas de prevenção não são ativados, os sistemas de contenção não são colocados e tudo piora. Ô João Belutti, sabe o que me preocupa? Nós tivemos agora a entrevista, começo desse programa, com o prefeito do município de Estrela, o Schneider. E ele estava dizendo o seguinte, que já houve uma tragédia, não nessas proporções, mas uma outra tragédia que ocorreu no mês de setembro. Também se houve uma solidariedade, discursos, mas os recursos não chegaram. Então, essa questão que nós temos que ficar atentos. Quando se lembra novamente a questão dos Yanomamis, das queimadas da Amazônia, não é querer ficar dando murro em ponta de faca. É chamar a atenção para que não é possível narrativas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, estava lá. Mas nós estamos caminhando para 3 milhões de pessoas contaminadas pela dengue. Cadê as vacinas da dengue? E agora, ainda mais nesse ambiente, vai proliferar ainda mais a transmissão dessa moléstia. Então, quando se cobre, é nossa função fazer isso de maneira objetiva, equilibrada, mas temos que cobrar, o João Belutti, porque a população do Rio Grande do Sul espera isso de nós. Não, perfeito, Capês. E pode ser que a tragédia aumente, né? Como a gente viu, tem previsão de mais chuva, as águas já vão demorar para baixar. O Rio Guaíba é um rio gigantesco, que ele está ali do lado de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre é enorme. Como a gente viu também, a ausência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que era quem deveria estar capitaneando tudo isso, mas ela conta com uma espécie de cinturão de proteção inexplicável para o grande público. Como você disse, a tragédia pode piorar. A gente teve no Rio de Janeiro, tempos atrás, São Paulo, Bahia, Pernambuco, e não muda nada. A gente precisa também de uma espécie de proteção maior ali no Guaíba, né? Precisa refazer essa questão da proteção. O volume de águas é muito grande, a água é muito próxima da cidade, como a gente viu. Então precisa aumentar essa questão da proteção das barragens. Eles tiveram até que fazer chama extravasamento, se não me engano, que não é romper, fazer um buraco lá, uma espécie de buraco para ter uma vazão inicial para que não rompa essas barreiras. Realmente é terrível. Cada imagem que a gente vê, vai ficando mais triste. E a gente vê, a hora que passa para os políticos, é o discurso. Cadê a ação? A legislação já prevê urgência e emergência, o dinheiro chega imediatamente. Cadê a ação de fato? Era para o Pacheco falar, estamos disponibilizando 100% do Exército, Aeronáutica e Marinha. Vão todos para lá, agora, imediatamente. Defesa Civil, o que a gente vê são outros governadores, o governador de Santa Catarina, São Paulo, outros ajudando, mas está faltando isso. O próprio Exército precisa falar mais, precisa se comunicar melhor. Muita gente está batendo muito no Exército, mas o Exército precisa vir, se comunicar e falar, estamos com 100% do efetivo lá, Marinha, Aeronáutica, e a gente não vê isso, a gente vê uma falta de comunicação, muito discurso, e a própria ministra do Meio Ambiente aparentemente não está muito encabeçando a questão. Você falou bem, eu não ouvi ainda nenhuma manifestação das Forças Armadas de apoio à população e um plano emergencial de contingência para agir. E a gente fica pensando, Rose, a questão da saúde, claro que a situação geral de higiene, de tratamento de água potável, atinge a população, sobretudo a população mais carente nesse momento, crianças, idosos, pessoas que já tinham cirurgias agendadas, cirurgias eletivas, pessoas com problemas cardíacos que não podem esperar. Toda essa é uma questão geral que demanda uma atuação emergencial. É um Estado, e nisso Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, foi muito feliz, é uma situação de guerra, uma situação equiparada à situação de guerra. O Rio Grande do Sul está tendo seus dias de Ucrânia. E é necessário que haja uma ação emergencial imediata, que as pessoas estão morrendo. O Ricardo Rose. Capês, eu dividiria e chamaria atenção aqui para 3 pontos importantes. Essa calamidade está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente pensar ela em 3 pontos distintos que são importantes. Essa frase que você falou do governador Eduardo Leite, ela foi dita ontem de manhã. Ainda tem político usando ela hoje. E o primeiro avião da Força Aérea Brasileira com mantimentos chegou hoje, chegou agora há pouco, em Canoas.
Eu falei que as chuvas começaram em 27 de abril. Ela tomou essa proporção agora, mais nos últimos dias. Mas já está chovendo desde 27 de abril no sul do Brasil. Então vamos lá, o primeiro ponto agora é resgatar as vidas, resgatar as pessoas, acolher, água potável que deve estar acabando na maioria dos municípios, eletricidade, comida para as pessoas que se estão ilhadas em várias cidades, precisam chegar alimento a essas pessoas. Essa é a urgência de agora. Só que nós temos que pensar que daqui a alguns dias essa chuva, se Deus permitir, isso vai acontecer, ela vai diminuir, vai ter uma nova chuva provavelmente agora na terça-noite, quarta-feira, enfim, mas daqui a um tempo vai passar. Então há necessidade de uma parte do governo, ao mesmo tempo que está fazendo os resgates, salvando as pessoas, levando água potável e comida agora, inclusive estou também esperando aqui as Forças Armadas integralmente se colocarem lá, porque hoje a maior frota que está lá é da iniciativa privada, são das pessoas doando, os empresários colocando jet ski, barco, bote à disposição do poder público. E nós não estamos vendo a Marinha do Brasil, o Exército do Brasil, a Aeronáutica do Brasil trabalhando lá em tempo integral. Repito, o primeiro avião da FAB que chegou com recursos foi agora à tarde, segunda-feira à tarde. Segundo ponto, reconstruir o estado do Rio Grande do Sul imediatamente, já deve ter equipes pensando nisso dentro do governo federal, junto com o governo do Rio Grande do Sul, para o que vai acontecer nas próximas semanas. Porque a gente tem que ajudar a população dali, os empresários, os pequenos empresários. Se vocês pararem para pensar, esse período de julho na região da Serra, por exemplo, é o período um dos mais movimentados dele para o turismo, para toda essa logística. E aí isso tem que estar preparado em julho para voltar a acontecer, para fazer essa economia acontecer. Então a gente tem que ter o período de agora, de acolhimento, de resgate, de salvamento das vidas, simultâneo a isso tem que ter uma equipe do governo pensando no amanhã. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que o Brasil não está preparado para isso, gente. O Brasil não tem nenhum trabalho de prevenção. Não é possível que ano após ano, no nosso país, em uma região ou outra, agora de maneira muito grandiosa no Rio Grande do Sul, mas ano após ano, mês após mês, a gente vê alguma catástrofe acontecendo no Brasil e o plano de resposta à catástrofe que está acontecendo, isso ontem o prefeito de Porto Alegre falou, não funciona, nunca funcionou no Brasil. E não está funcionando. Será que nós não vamos acordar para isso? Imaginar que num futuro podemos ter algum outro problema em algum outro estado brasileiro e a nossa nação está preparada para isso? Então acho que são esses 3 pontos importantes. O agora, o mais à frente ali, que o governo tem que estar se preparando e preparar para o futuro, gente. Que absurdo.